Em seu primeiro ano na Ferrari, Carlos Sainz já venceu a concorrência interna com Charles Leclerc na equipe nesse ano de 2021. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no GP às 10. Olá amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio, meu nome é João Pedro Nascimento e hoje eu estou de volta aqui para falar com vocês um pouco sobre a temporada da Ferrari, nesse ano de 2021. A gente teve aí o Carlos Sainz conseguindo o 5º lugar no Mundial de Pilotos, depois da corrida de Abu Dhabi. Foi a melhor temporada da carreira do Sainz na Fórmula 1 e ele ficou atrás só dos carros da Mercedes e da Red Bull, que disputam ali um campeonato à parte entre eles. O Charles Leclerc não ficou muito atrás do companheiro de equipe, ele ficou 5,5 pontos a menos só no campeonato. O Sainz terminou em 5º, o Leclerc terminou em 7º, separados ali só pelo Lando Norris, que tem 1 ponto a mais do que o Leclerc na classificação final. A questão é que o Leclerc foi apontado esse ano pelo Mattia Binotto como futuro campeão da Fórmula 1 pela escuderia. E já no primeiro ano do Carlos Sainz, na equipe, o espanhol consegue terminar à frente do Leclerc na classificação. Então o que eu trago aqui hoje é mais uma reflexão. Será que o Leclerc é paparicado demais pela Ferrari? Ele é considerado um xodó da equipe, piloto da academia Ferrari há muito tempo, e assim, o Leclerc sempre foi uma questão de tempo dentro da Ferrari, ver o Leclerc na Fórmula 1. E 2021 representou uma situação que ele não estava acostumado na carreira, Foi a primeira vez em toda a carreira do Leclerc nos monopostos em que ele terminou uma temporada atrás do companheiro de equipe, em que ele perdeu a concorrência interna. O Sainz causou essa reação, esse sabor ao Leclerc pela primeira vez na vida dele. Então fica no ar a expectativa para saber como é que vai ser esse 2022. O Leclerc andou sim à frente do Sainz em praticamente todo o campeonato, ele sempre esteve um pouco à frente, inclusive terminou mais corridas à frente do Sainz também. Foram 22 corridas nesse ano de 2021 e o Leclerc abandonou em 2. Nas 20 que sobraram, ele chegou 14 vezes à frente do Sainz, enquanto o Sainz conseguiu terminar, cruzar a linha de chegada à frente do Leclerc nessas outras 6 vezes. Então é uma diferença considerável, o Leclerc ter terminado 14 corridas à frente do Sainz, mas a gente precisa levar em consideração que o Sainz aproveitou todas as oportunidades em que o Leclerc não conseguiu, somar pontos por algum motivo relacionado a ele mesmo ou fatores externos. Por exemplo, nos 2 abandonos que ele teve esse ano, que foi... O Carlos Sainz conseguiu chegar no pódio, ele aproveitou a situação causada, a ocasião da corrida, as circunstâncias que a corrida ofereceu, para alcançar o pódio, coisa que o Charles Leclerc não conseguiu. E Mônaco é um exemplo disso, o Charles Leclerc ia correr em casa, conseguiu a pole position, bateu no muro, e aí quebrou a caixa de câmbio. Não é nem que quebrou a caixa de câmbio, mas a caixa de câmbio da Ferrari apresentou um problema, ele não conseguiu nem sequer largar. E aí o Sainz foi lá, e alcançou o 2º lugar, ficou ali atrás só do Max Verstappen. Isso se repetiu em algumas corridas ao longo do ano, não foi a única oportunidade. Os 2 pilotos apresentaram um rendimento muito parelho o ano inteiro, para se ter uma ideia, nas últimas 5 corridas do ano, em 4 eles chegaram em posições consecutivas, um atrás do outro, Então é realmente uma situação que em 2021 na Ferrari foi muito importante para que a equipe conseguisse esse 3º lugar no Mundial de Construtores, principalmente porque a McLaren começou a temporada com carros que era claramente superior, Isso sem falar no desempenho do Lando Norris, que foi muito bom, principalmente na primeira parte da temporada, Principalmente se a gente levar em consideração ali até a etapa da Rússia, que o Leclerc que o Norris teve aquele problema, estava liderando a corrida e acabou perdendo por, tomar a decisão errada na hora de trocar os pneus. Então o Sainz ele fez disso uma constante na temporada inteira dele. Ele aproveitou algumas oportunidades, ele aproveitou as circunstâncias que as corridas ofereciam para pontuar e pontuar bem, A última corrida do ano em Abu Dhabi ele terminou em 3º. Ele fechou a temporada com um pódio, que foi pouco falado diante de todas as circunstâncias que envolveram a corrida, mas que é um pódio muito importante. São 15 pontos somados por ele nessa última corrida do ano, enquanto o Leclerc terminou em 10º, 1 ponto. Então foi justamente esse resultado que fez a diferença ali no final e fez o Sainz conseguir ultrapassar tanto o companheiro de equipe quanto o Lando Norris na classificação, E por mais que esse desempenho tenha sido muito parelho, o Sainz apresentou sim uma capacidade maior de aproveitar circunstâncias
causadas por fatores externos nas corridas. Então, a Turquia, por exemplo, também aconteceu isso. O Sainz trocou de motor para a Turquia, assim como o Leclerc havia feito na etapa anterior, que era a Rússia, e acabou tendo que largar do fundo do grid, né? Ele e o Daniel Ricciardo, que era a McLaren, que é da McLaren, e na época, né, até aquela altura ali no GP da Turquia, né, a disputa ali pelo terceiro lugar ainda estava bem acirrada, né? Enquanto o Daniel Ricciardo ficou preso e terminou essa corrida, se não me engano, em 12º, o Sainz conseguiu sair, né, da última fila para terminar em 8º, que por mais que não gere uma boa quantidade de pontos, se trata aí de uma recuperação muito boa para ele dentro de uma mesma corrida. Né, o equilíbrio que esses dois pilotos apresentaram, né, ao longo de todo o ano fez com que eles se mantivessem na disputa contra uma McLaren que era sim superior, né, e a Ferrari ainda assim conseguiu continuar batalhando, e até que chegou, né, na Rússia e eles trocaram o motor do Leclerc, chegou na Turquia, eles trocaram o motor do Sainz, e aí realmente a Ferrari começou a apresentar um nível que a McLaren não conseguia mais acompanhar. Foi o suficiente para eles virarem a situação e terminarem em terceiro lugar no Mundial de Construtores, e a Ferrari deve isso demais sim aos seus dois pilotos, que ao longo de todo o ano tiveram um desempenho muito equilibrado, né, eles não tiveram problemas assim na pista entre um e outro, e isso é muito importante para um time que né, precisa maximizar seus resultados para alcançar um resultado positivo ao final do ano, né? A partir do momento em que a equipe passa a desperdiçar pontos, a desperdiçar resultados, acaba tendo que lidar com o azar nas corridas. Por exemplo, a McLaren teve que lidar com isso no Brasil, né? O Lando Norris furou o pneu na largada e o Daniel Ricciardo teve uma rachadura no chassi que causou uma perda de potência. Então as equipes precisam lidar com essa questão da sorte, com essa questão do imprevisível que é tão presente, né, a cada volta de uma corrida de Fórmula 1, e a Ferrari conseguiu lidar com isso de uma forma melhor, né, conseguiu maximizar esses resultados, conseguiu apresentar um desempenho mais próximo de seus pilotos, muito mais próximo que o que a McLaren conseguiu, inclusive com o Lando Norris e o Daniel Ricciardo, né, que terminaram separados na tabela de pontuação por algo em torno de 45 pontos, né, enquanto os da Ferrari foram por menos de 6, são 5,5 pontos, né. Então foi esse equilíbrio que permitiu a Ferrari continuar na briga até um ponto em que ela tivesse um carro superior ao da McLaren, que conseguisse brigar dentro da pista mesmo, enfim, por posições, e se mostrou bem superior nessa reta final. E para falar, né, do ano que vem, em 2022 a gente vai ter um regulamento técnico novo na Fórmula 1, os carros vão mudar completamente, os pneus vão ser de 18 polegadas maiores que os atuais, né? Então é mais um motivo aí, é mais um tópico que os pilotos vão precisar se acostumar, né, para o ano que vem. E a gente vai ver como que essa briga entre o Charles Leclerc e o Carlos Sainz vai se desenrolar a partir do ano que vem. Existem algumas possibilidades. Primeiro que os pilotos vão precisar se adaptar ao carro, e a gente ainda tem que esperar para ver como que vai ser a adaptação de cada um. É claro que um piloto pode se adaptar bem melhor que o outro e apresentar um rendimento bem superior, né? E eles passarem a apresentar resultados com bastante disparidade entre os dois, mas essa não é a tendência, né? E caso a Ferrari apresente um carro que tenha condições de brigar por vitórias, né, e consequentemente por títulos, ou então só por uma vitória num grande prêmio ou outro, como foi, por exemplo, a McLaren, né, até a determinada parte desse campeonato, que conseguiu vencer no GP da Itália com o Daniel Ricciardo, aí a gente vai ver de verdade como é que vai ser essa competitividade entre os dois, porque uma coisa é você precisar somar pontos e outra coisa é você brigar efetivamente pelo título, pelas vitórias. E aí a partir de 2022 acho que vai dar para ter uma noção bem melhor de como vai ser essa competitividade entre esses dois pilotos. Na penúltima etapa do ano, o GP da Arábia Saudita, eles já estavam se estranhando ali na pista, brigando por posição, então acho que é uma coisa bem interessante aí da gente acompanhar para o ano que vem. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês podem comentar aí o que vocês acham dessa briga. Não esqueça de curtir aí o canal do Grande Prêmio e continuar acompanhando a gente. Foi um prazer, meu nome é João Pedro Nascimento, até a próxima, obrigado.